Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e Monte Aprazível, a nossa Escola Bíblica Nazareno. Você está vendo aqui eu com a camiseta, né? EBN, Escola Bíblica Nazareno. Então esse é o nosso canal de estudo. Se por acaso você caiu aqui nesse vídeo, passando aí pelo YouTube, fique conosco, assista essa aula. Nossa aula dura aqui em torno de 30, 35 minutos e você vai ser enriquecido pelo conhecimento da palavra de Deus. Antes eu quero poder orar, se você pode, onde você está, feche seus olhos para a gente fazer uma oração e já começar o nosso conteúdo. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu santo, poderoso e bendito nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Espírito Santo, o Senhor que é o nosso professor, fica conosco durante esse tempo, Senhor, Pai, nos instruindo na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mente e o nosso coração para receber não só a letra daquilo que nós vamos falar, não apenas o conhecimento, mas também receber, Senhor, Pai, quem sabe a revelação do Senhor, quem sabe cada um na sua casa, onde estiver, no carro, no trabalho, possa, Senhor, Pai, ser impactado pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos crescer em sabedoria, em graça. Nós devemos crescer, Senhor, Pai, em conhecimento e em graça. E nós estamos aqui crescendo em conhecimento. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco. Amém. Amém, queridos? Hoje, domingo, dia 9 de março, né? Nós estamos aqui em mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Nós já falamos o ano passado, né? No Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E esse ano nós começamos, já falamos evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E na aula passada, que foi há 15 dias atrás, nós falamos a primeira parte, começamos, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada, a nossa aula é semanal, mas semana passada nós não tivemos aula por conta do nosso retiro espiritual, né? Ali no período de carnaval, nós não tivemos aula nesse domingo, então estamos retornando hoje para a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Geralmente nós fazemos uma aula para cada livro. De você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, é importante ficar esclarecimento. Essa aula de Atos, como é um pouquinho maior, eu decidi fazer 2 aulas para o mesmo livro. Então nós aprendemos a primeira parte, que eu vou recapitular bem rápido aqui, e depois nós vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, nós já entendemos que Atos dos Apóstolos foi o volume 2 da obra do evangelista Lucas, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e depois ele escreveu o Atos dos Apóstolos. Isso é muito claro lá no versículo 1, que começa dizendo, olha, é a continuação daquilo que o Senhor fez e ensinou. Então foi escrito por Lucas, que não era judeu, era um gentil, ou seja, não era alguém que nasceu, né? Não era da raça dos judeus, mas era um gentil. Ele escreveu o Evangelho de Lucas através de investigação, mas aqui no Atos dos Apóstolos ele participou de boa parte dos acontecimentos, nós falamos isso na aula passada, até porque ele fala ali, olha, nós estávamos, nós fizemos, nós fomos, né? Então ele se inclui aqui. Beleza? Bom, o conteúdo do livro também falado na semana passada, nós estamos apenas recapitulando, é que o livro de Atos relata o crescimento da igreja, relata como foi os primeiros anos após a crucificação de Jesus. No capítulo 1 nós falamos sobre a ascensão de Jesus e a escolha do substituto para Judas. No capítulo 2 nós falamos sobre a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro, as primeiras conversões. No capítulo 3 nós falamos na aula passada sobre a cura de um paralítico no templo. Lembra que Pedro e João estão indo para o templo, lá na Porta Formosa, e ele acha um paralítico lá, ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Nós falamos sobre esse Espírito Santo, já falei, nós falamos no capítulo 5, sobre a mentira de Ananias e Safira, né? Foi explicado na aula passada. No capítulo 6 nós falamos sobre a instituição dos diáconos, né? Ali os apóstolos dando os papéis aos diáconos para eles servirem as mesas, fazerem um trabalho do cuidado ali do culto, né? Eles cuidavam da oração e da palavra, e os diáconos cuidavam do dia a dia do culto. Foi falado no capítulo 6. No capítulo 7,
nós falamos sobre a prisão e o discurso e a morte de Estevão, tá? O capítulo 8 foi o final da aula passada, a perseguição começa a se espalhar, né? Filipe vai pregar em Samaria, nós falamos isso, lembra? Do Filipe e o etíope, né? Que ele batiza ali o etíope no meio do caminho. E agora nós vamos falar do capítulo 9 em diante, tá? O 8 nós já finalizamos, né? Filipe e o eunuco. E nós vamos agora, na aula de hoje, dia 9 de março, falar do capítulo 9 em diante. Nós temos bastante capítulo para falar, por isso eu quero ser bem breve aqui na nossa recapitulação para a gente poder ir para frente, tá bom? Tome sua água aí se você tiver e vamos para a aula. Bom, no capítulo 9 vai acontecer a conversão do apóstolo Paulo, né? Um dos capítulos mais importantes aqui de Atos, que vai relatar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Bom, o apóstolo Paulo, para quem não sabe, né? Você talvez aí não tem familiaridade com isso, talvez você é novo, está aprendendo agora, não tem problema, nossa aula está aqui para isso mesmo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, era um judeu, e ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia a igreja, os primeiros cristãos, Paulo estava lá perseguindo, inclusive a palavra diz que ele consentiu com a morte de Estevão, né? Estevão foi um dos diáconos lá, um dos servos, que acabou morrendo, né? Foi um mártir. E Paulo, ele consentiu com essa morte, ou seja, Paulo sabia de tudo, ele permitiu a morte de Estevão, inclusive as suas vestes foi lançada ali aos pés de Paulo. E aqui no capítulo 9, esse carrasco, esse homem que até então era um perseguidor dos cristãos, né, perseguia Cristo, aqui vai acontecer a conversão. É lindo ver esse capítulo, se você puder ver na sua casa depois com detalhe, você vai ver o que Deus faz com ele. Eu quero falar alguns detalhes aqui, algumas coisas, mas você pode ler na íntegra aí na sua casa, tá bom? Então, no capítulo 9, diz assim, ó, quero ler o versículo 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas à sinagoga de Damasco, a fim de que lhe encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulher, que os levassem presos a Jerusalém. Olha só, eles chamavam o evangelho, né, de Jesus de seita do caminho. Como Jesus havia dito, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles chamavam de seita do caminho, né? Era o evangelho de Cristo. Eles conheciam assim, né? Os não cristãos, os judeus em si, assim como Paulo. Versículo 3. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-se pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve ele 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Então, olha só, Paulo estava indo em uma das suas viagens a fim de prender cristãos, a palavra que diz isso. E aí ele encontra-se ali com Jesus, né? Jesus aparece para ele. Talvez você vai falar: pastor, mas Jesus já não estava no céu, nós falamos isso aqui, já tinha sido assunto ao céu. Sim, mas Jesus apareceu para ele em um formato de luz ali, uma luz muito forte. A palavra diz que, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Quem é você, Senhor? Quem és tu, Senhor? Respondeu: O Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que lindo, né? O Senhor aí, então, encontrando-se com Paulo, alguém que foi de extrema importância para a igreja, inclusive para a igreja nos dias de hoje, para o Evangelho, alguém que do Novo Testamento, 2/3 do escrito do Novo Testamento foi de Paulo, alguém que sofreu pelo Evangelho, né?
Alguém que foi lá e realmente sofreu pelo evangelho, por aquilo que ele perseguia. Depois ele deu a vida pelo evangelho, apanhou algumas vezes, nós vamos falar algumas coisas aqui sobre Paulo, mas essa foi a conversão dele. Aqui eu quero abrir um parênteses para te falar uma curiosidade, tá? Algumas pessoas, talvez você já ouviu falar isso, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, porque era Saulo de Tarso, e aí ele virou Paulo de Tarso. Na verdade, nunca houve essa mudança de nome. Paulo sempre foi Paulo e Saulo também, é a mesma pessoa. Ele sempre foi Paulo e Saulo, mesmo antes da conversão ou depois da conversão. Então por que algumas pessoas chamam ele de Saulo em um momento e Paulo em outro momento? Porque ele era um cidadão com uma dupla cidadania, né? Ele era um judeu, né? Uma cidadania dos hebreus, e ele tinha uma cidadania romana. Então é mais ou menos alguém que fosse do Brasil para os Estados Unidos. E aqui ele chama João, e lá nos Estados Unidos ele vai chamar John, né? A tradução de João em inglês. Imagina que alguém aqui vai chamar Paulo e nos Estados Unidos vai chamar Paul, né? Então é o mesmo nome, dependendo em qual nação ele estava, as pessoas chamavam ele de Saulo, em outro lugar chamavam ele de Paulo, mas é a mesma pessoa. Deus nunca mudou o nome de Paulo, tá? Paulo sempre foi Paulo e Saulo, né? Depois tem até inclusive um texto bíblico que fala isso. E Paulo, que também era Saulo, né? Eu já ouvi inclusive alguns pastores falar que, olha, quando a luz cercou, Paulo caiu do cavalo, e aí o Senhor apareceu para ele e mudou o seu nome. Queridos, não existe nada disso na Bíblia. Não fala nem que ele caiu do cavalo. A gente sabe que ele caiu porque o versículo 8 diz: Saulo levantou-se da terra, mas ele podia estar andando a pé, ele podia estar numa carruagem, ele podia estar em qualquer coisa. Não vamos acrescentar na Bíblia aquilo que a Bíblia não fala. Então, Paulo nunca mudou o nome, tá bom? Só curiosidade para você. Bom, Paulo então sofreu pelo evangelho, como nós já falamos, e ele viveu algumas prisões, né? Bom, a primeira prisão de Paulo está relatada lá no capítulo 16, no versículo 19, 23 e 24. De 19, depois no versículo 23 e 24. Deixa eu ler com você. Capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 19, diz assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça na presença das autoridades. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. Então Paulo vai pregar numa cidade e lá havia uma jovem com espírito de adivinho, né? O espírito de adivinhação. E Paulo então vai e repreende esse espírito, aquela mulher fica sã. E aí os donos daquela mulher, daquela jovem, daquela serva, né, vendo que ela não traria mais lucro para eles, vão lá e denunciam Paulo. Né? Inclusive Paulo estava com Silas nesse momento. Foi a primeira prisão. Ele vai preso, ele apanha na cadeia. Paulo e Silas adoram na cadeia, aquele texto que vários de vocês conhecem. Acontece um terremoto no momento da oração deles, né, da adoração deles, enquanto eles cantavam uma canção. Acontece um terremoto na cadeia. Olha só o que diz, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então essa foi a primeira prisão de Paulo. Paulo teve várias prisões, essa foi em Filipe, foi a primeira. Depois Paulo vai preso em Jerusalém, está relatado lá no capítulo 21, no versículo 33, 34 e 37, tá? Depois você pode ler na sua casa aí. Depois Paulo vai preso em Cesareia, tá? No capítulo 23 também relata isso, versículo 23, 24, capítulo 24 e versículo 23 relata isso. Depois ele vai preso em Roma, capítulo 28, de 16 a 20, vai relatar sobre essa prisão. Depois ele vai preso em Éfeso, capítulo Filipenses vai dizer isso, não aqui em Atos, mas Filipenses vai dizer isso, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então assim, Paulo, ele realmente sofreu pelo evangelho.
Ele foi alguém que fez várias viagens missionárias. Nós vamos falar algumas coisas aqui sobre Paulo. Nós temos um tempo ainda. Deixa eu olhar como está o nosso tempo. Beleza. E ele realmente sofreu. Olha só o que diz sobre Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 27. Diz assim, ó, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo do gentil, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Olha só, um dos maiores evangelistas, o maior evangelista do Novo Testamento. Um homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Diz que passou por tudo isso. Queridos, eu gosto demais desse livro de Atos aqui. Quero até compartilhar com vocês. Por quê? Porque ele desmonta essa narrativa do evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas. Do evangelho de só vitória, do evangelho de que, olha, vem para Cristo, que aqui você vai ter sua vida salva, sua família salva, você vai ser bem sucedido financeiramente, não vai ter luta, suas lutas acabaram. Você já não ouviu algumas igrejas falar isso? Olha, vem aqui para a campanha das 7 semanas e seus problemas acabaram. Como explicar o apóstolo Paulo nessas igrejas? Como explicar o sofrimento de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de Silas e de vários outros homens, de Estevão que morreu? Como explicar dentro dessas igrejas que o crente também sofre? É verdade, sim, que Deus salva a nossa vida, que Jesus veio para nos trazer, nos tirar do lamaçal do erro, né? Para nos transportar das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Isso é verdade. Nós somos salvos, nós podemos declarar, nós somos um povo salvo, somos abençoados por Deus, mas não podemos dizer que o cristão nunca vai viver luta. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, mas não comigo, com outros, né? Você está vivendo a luta no casamento, você está vivendo a luta financeira, você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Nossa, você está passando por essa prova, você está longe de Deus. Querido, quem diz que prova é porque você está longe de Deus? Como explicar Paulo, então? Como explicar lá Gênesis, que vai dizer que José estava indo para a cadeia aí e Deus era com ele? Como explicar isso? Então, nós precisamos ver sim as maravilhas que o Evangelho nos prega, nos fala, nos mostra, as boas novas. Porém, nós precisamos saber, no mundo nós teremos aflição, assim como Jesus disse. Se alguém chegar para você e falar, você está passando essa luta, está faltando orar. Falei, como você me explica Paulo? Foi o maior evangelista do Novo Testamento. Passou por um monte de luta, olha só. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 27. Leia isso para a pessoa. Como explica alguém que apanhou, que sofreu pelo Evangelho? Então, querido, nós somos salvos, podemos agradecer a Deus por isso. Porém, teremos luta. Temos luta. Isso vai, enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos ter luta. A vantagem é que na nossa luta, Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está aí, falando com você, confortando você nas tuas lutas, nas tuas batalhas. Essa é a nossa diferença. Mas não caia nesse falso evangelho, não, que fala que vem para cá, é tudo maravilhoso, é tudo lindo. Paulo aqui nos mostra isso. Beleza? Bom, vamos continuar então. Nós paramos lá no capítulo 10, né? Bom, no capítulo 10 eu quero falar bem por cima, tá, querido? Até porque nós temos um pouco mais de 10 minutos aí para encerrar nossa aula. Depois você pode estudar na sua casa com calma. É lindo esse livro de Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver realmente como foi a vida dos homens de Deus. O que os homens de Deus fizeram. Queridos, os homens de Deus sofreram. Inclusive eu anotei uma frase aqui para falar para vocês. O sangue dos mártires, não é minha, tá? Essa frase aqui eu vi. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos.
para que você hoje recebesse o Evangelho, recebesse essa palavra, recebesse as boas novas que mudou a tua vida, ou pelo menos deveria ter mudado a tua vida. Sangue de homens ficaram no meio do caminho. Não só o sangue precioso de Cristo, que sim, foi aquele que começou a fazer todas as coisas, foi o nosso Salvador, é o nosso principal objetivo, né? Nossa principal pessoa que nós devemos seguir é Jesus, sim, Yeshua. Porém, além de Jesus, homens sofreram para que o Evangelho chegasse até você hoje. Aliás, homens ainda sofrem nos dias de hoje, 2025. Tem lugares no mundo que homens morrem por conta do Evangelho. E aqui em Atos relata muito isso. Pastor Ivair, no retiro, agora uma semana atrás, ele foi orar com um grupo de louvor e ele falou uma frase que ele ouviu de um pastor pregando. Ele falou, olha, a gente é acostumado a falar que... Quem faz teologia sabe disso, quem aprende um pouco mais, a gente acabou entendendo que o Ato dos Apóstolos, o livro, deveria se chamar Ato do Espírito, porque na verdade foi ato do Espírito através de homens, né? E aí esse pregador que o pastor Ivair viu, ele comentou com nós lá, disse assim, eu não concordo com isso, porque não foram só atos dos apóstolos, foram atos do Espírito, foram atos dos apóstolos mesmo. Porque não foi o Espírito que foi lá apanhar no lugar de Paulo. O Espírito, ele é o principal, querido. Ele é que move todas as coisas. Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. Mas quem foi lá e sofreu, foi martirizado, foram homens. Quem foi perseguido foram homens. Quem morreu foi Estevão. Então, assim, nós devemos sim saber que o Espírito tem a sua participação, a sua principal participação. Mas se homens e mulheres não estivessem dispostos a fazer isso aqui, ó, porque o Espírito Santo ele usa alguém, querido. Então, é sim ato dos apóstolos, porque os homens foram lá e sofreram. Isso reflete na minha e na tua vida. O que você tem feito? Porque muitas vezes, desculpa, eu não quero pregar para você, mas cabe aqui falar, nós espiritualizamos tudo. Ah, isso aqui é o diabo, ou isso aqui, Deus quis assim. Não, mas e a tua responsabilidade? E aquilo que você precisa fazer? Olha para esses homens que sofreram por conta do Evangelho. O que você tem feito? Atos, o livro de Atos vai até capítulo 28. E o livro é tão interessante, eu ia deixar para falar isso no final, mas cabe falar aqui. Que ele não tem fim, ele termina sem um fim, ele não tem uma conclusão, ele tem um início, ele tem um meio, mas ele não tem um fim, ele não tem o autor concluindo o livro. Por quê? Porque continua Atos 29, que é o meu e o teu ato. O que nós temos feito? Porque o ato dos apóstolos, os apóstolos somos nós, os discípulos de Cristo somos nós, apóstolos não, mas discípulos de Cristo somos nós. O que nós temos feito? Qual tem sido o nosso ato? Ah, o pastor tal, não quero ficar aqui citando o nome, foi lá para uma aldeia pregar, o pastor tal foi lá para um garimpo pregar, o outro pastor foi lá para a rua dar marmitex, buscar os mendigos, o outro foi para a clínica pregar. E você? O que você tem feito? Não ache que a atitude de cristão, de pregar o evangelho, de viver o evangelho é apenas de pastor ou líderes, querido. É minha e é tua. Você é cristão? Você se diz cristão? Então, esse papel de carregar o evangelho, inclusive de sofrer pelo evangelho, é meu e é teu. Tá bom? Às vezes a gente fala, tem missionário na África sofrendo, mas e o que você tem feito? Para que o evangelho chegue a mais pessoas, porque graças a esses homens, a Deus, primeiro de tudo, e a esses homens o evangelho chegou até você. E o que você tem feito para o evangelho chegar em outros? Amém? Deixa eu olhar nosso tempo, falei demais aqui. Temos 5 minutos e pouco para finalizar nossa aula. Bom, no capítulo 11, vai falar da defesa de Pedro em Jerusalém. No capítulo 12, vai falar sobre Pedro é liberto da prisão. No capítulo 13, vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, porque aí Paulo, então ele começa a viajar, ele fez várias viagens missionárias para pregar o evangelho. Uma vez que ele foi convertido, uma vez que Deus tratou com ele, uma vez que ele aprendeu, porque Paulo, ele não foi convertido e logo já saiu para pregar, ele passou pelo estreito. Deus ensinou ele.
Ele ficou um tempo, vamos dizer assim, na caverna, aprendendo com o Senhor para depois ir pregar o Evangelho. Então ele faz algumas viagens missionárias aqui no capítulo 13. Vai falar a primeira viagem missionária. Então ele vai para alguns lugares, eu não quero entrar em detalhes porque nós não temos tempo, mas ele vai para alguns lugares pregar o Evangelho, começa a pregar em algumas ilhas, sofre naufrágio aqui, como nós já falamos, é picado por cobra, enfrenta bárbaros. Paulo, enfim, ele passou por vários desastres, os maiores que você pode imaginar. Paulo passou, e não só Paulo, mas várias pessoas que acompanhavam ele, né? Silas, Barnabé, nós ouvimos, já falamos nisso, né, no Evangelho de Marcos. João Marcos era um dos homens que inclusive foi preso com Paulo em algumas ocasiões, que é o apóstolo, né? O evangelista Marcos, apóstolo não, desculpa, não é apóstolo. O evangelista Marcos, João Marcos estava com Paulo, então vários outros homens, tá? Então aqui no livro, a síntese do livro, o resumo do livro, eu podia dar vários detalhes, mas tem muita coisa. Mas é o sofrimento dos apóstolos, mas acima de tudo, não era sofrimento pelo sofrimento, era o sofrimento por uma causa, era o sofrimento por mim e por você. Porque Jesus sofreu por mim e por você, mas os discípulos, os apóstolos também. Porque eles iam pregar, depois ele começa a pregar em algumas regiões, depois no finalzinho ali ele vai para a Europa Ocidental, que essa viagem dele foi fundamental para que o Evangelho chegasse para nós, para mim e para você aqui na América do Sul, depois foi para as Américas, enfim. Mas hoje, graças a Deus, nós conhecemos o Evangelho, nós somos impactados pelo Evangelho por conta dos atos dos apóstolos. Porque eles tomaram a decisão, nós precisamos pregar. E é tão lindo ver o agir de Deus, o mover de Deus nesse livro, que tem um determinado momento que Paulo, ele meio que, por conta de João Marcos, nós falamos isso, né, no Evangelho de Marcos, ele meio que desentende com Barnabé, e aí Paulo vai para um lado, Barnabé faz uma outra caravana, até no desentendimento deles, Deus estava no controle, porque não tem mais uma caravana, mas agora duas caravanas montadas pregando o Evangelho, e aí você vai ver o agir de Deus. Deus manda inclusive a perseguição, Deus permitiu a perseguição, porque senão os discípulos iam ficar ali em Jerusalém, na sua redondeza, mas eles foram perseguidos para que houvesse uma dispersão, que é aquilo que nós chamamos de diáspora, né? Que os apóstolos, os discípulos foram dispersos por todas as cidades, o evangelho foi pregado. As pessoas iam sendo salvas. E Paulo, então, ele vai para um lugar, institui uma igreja lá. Depois nós vemos as cartas deles, nós vamos falar com calma. As cartas que ele escreveu às igrejas, que ele plantava. Paulo ia para um lugar, plantava igreja, levantava homens lá, levantava mulheres, ia para outro lugar, plantava igreja. E nesse de plantar igreja, de ir para um lugar, de ir para outro, ele incomodava pessoas. E nesse de incomodar pessoas, ele ia preso, ele apanhava, ele sofria pelo crescimento do Evangelho. Amém, queridos? Eu quero te fazer um pedido. Eu poderia entrar em muitos mais detalhes, mas tem tanta coisa linda aqui. Vai falar sobre Priscila, Áquila, sobre Apolo, vai falar sobre a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, sobre as prisões de Paulo. Vai falar assim muita coisa aqui. Mas eu não vou conseguir trazer detalhes para você nem fazendo 2 aulas. Nós precisaríamos estudar esse livro de Atos aqui, sei lá, 2 meses, 8 aulas, de tanta coisa preciosa que tem. Mas eu quero te fazer um pedido, leia Atos na sua casa. Observe, porque talvez você é novinho na fé e você acha que o evangelho chegou para você, tipo, alguém escreveu a Bíblia, ai que bênção, chegou aqui para mim. Eu vou lá na igreja, eu ouço o pastor pregar, eu tenho uma palavra, olha que benção. Chegou para você porque pessoas sofreram, porque pessoas pregaram, porque pessoas tomaram posição, porque pessoas decidiram carregar o evangelho. Com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, sem dúvida. Sem ele, nada disso teria acontecido. Mas posições tomadas por homens, por mulheres, que abriram suas casas, que montaram igrejas, que abriram lá. Talvez você está me ouvindo aí, você tem um desejo. Nós temos na nossa comunidade os grupos de discipulado, os MI, né, Missão Incluir.
Temos líderes prontos. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Ontem eu conversei com um dos líderes, estava num lugar com ele. Ele já está com o líder pronto, está precisando só da casa para ir. Talvez você está aí me ouvindo, quem sabe é na tua casa que precisa crescer um MI. Quem sabe não é na tua casa que você vai dar continuidade no Atos dos Apóstolos, o Atos 29, tomando a sua posição, ganhando o seu vizinho, ganhando a sua família. Ah, pastor, mas eu não sei. Queridos, se Paulo fosse pensar muito, ele não faria não. Porque custou, inclusive custou a vida dele, porque ele foi morto na prisão. Mas ele decidiu, eu vou gritar para esse mundo conhecer o Evangelho. E talvez você tenha a oportunidade hoje. Então leia Atos na sua casa. Leia Atos. E esse livro, a ideia é te encorajar a realmente fazer o Atos dos Apóstolos aí, na sua casa. Porque você é um discípulo. Você é um filho de Deus, você é um cristão. E você nós devemos dar continuidade nesses Atos dos Apóstolos, pregando. Há uma missão, a grande missão minha e tua é que nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não é para missionário não, querido. Isso não é para pastor não. Isso não é para líder não. Isso é para crente. Isso é para qualquer um de nós. Não acha que você vai chegar no céu lá e Deus vai cobrar só o seu pastor, só o seu líder. Não. Ele vai cobrar de você também, o que você tem feito. Você já não aprendeu que homens sofreram para que você fosse salvo? Para que você o Evangelho chegasse até você, fosse salvo não, porque salvo o sacrifício de Cristo foi o suficiente, mas para que essa boa nova chegasse até você. E agora, o que você vai fazer? Amém? Queridos, deu para você entender sobre o que o livro de Atos é um panorama. Nós não estamos aqui num estudo aprofundado de Atos, é um panorama. Então o livro de Atos vai contar sobre o crescimento da igreja primitiva, como funcionava, como era, detalhes, como eles faziam. Nós aprendemos muita coisa com a igreja de Atos, com a igreja que está escrita aqui, com o que os apóstolos faziam, o que os discípulos faziam para pregar o Evangelho. E o Evangelho está aí sendo pregado em várias partes do mundo. Ainda há muitos países que precisam ser alcançados, mas a missão que Deus deu para eles foi cumprida. Paulo, inclusive, em 2 Timóteo, vai dizer assim, olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada para mim, o qual o Senhor, o justo juiz, me entregará naquele dia. E você, Paulo cumpriu a missão dele, e você tem cumprido a sua? Fica aí essa pergunta. Quero finalizar a aula com essa pergunta. O que você tem feito? Talvez você fale, está sendo pesado para mim ter o meu MI de quarta-feira na minha casa, vai várias pessoas na minha casa, eu sou anfitrião, eu tenho que limpar minha casa. Querido, imagina o que esses homens passaram, cara. Mas está sendo sofrido para mim, e nos ensaios, tem muito ensaio, eu sou do louvor, não estou dando recado não, tá, querido? Eu não estou dando recado para ninguém não, estou falando de modo geral aqui, até porque eu amo todos vocês. Mas está sendo pesado para mim no ensaio de domingo, eu tenho que tirar as músicas na minha casa. Querido, o que esses homens fizeram? Está sendo pesado para mim nos cultos, eu tenho que passar, dar carona para o fulano de tal, eu tenho que passar, dar carona para o outro. Querido, o que esses homens fizeram, cara? Olha o tanto de coisa que Paulo passou, que Paulo sofreu. Está disposto a fazer um pouco, pelo menos um pouco. Vamos fazer, querido, assim como nós somos salvos. Por conta dessa boa nova pregada, nós vamos pregar para que outras pessoas também sejam salvas. Amém? É meu papel, é teu papel. Lembre-se, Atos 29, você tem cumprido? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiro nós queremos te agradecer porque, Senhor, aquele sacrifício de Jesus na cruz mudou toda a história. Mudou tudo. Hoje nós podemos estar aqui de forma livre, falando do teu nome, Senhor Pai, porque um dia o Senhor nos resgatou, nos salvou. E também nós queremos te agradecer por homens, mulheres que abriram suas casas, plantaram igrejas, homens que deixaram, Senhor Pai, seu sangue na história, para que hoje o Evangelho chegasse até nós, homens que assim como Estevão foi apedrejado, assim como Paulo, Senhor Pai, morreu na cadeia, assim como Pedro foi martirizado e preso, Senhor Pai,
homens que sofreram para que hoje nós podemos conhecer o Evangelho que salva, que transforma, que muda. Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, queridos, abra o seu olho. Nós estamos orando, mas olha só o que o Espírito tem falado comigo. A palavra diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas como teu vizinho vai conhecer se você não prega? Como o teu irmão vai conhecer se você não demonstra? Se você não vive? Como que você vai ganhar um parente seu se você não prega? Se você não abre a tua casa para ter um MI? Se você acha pesado ter um MI, limpar a tua casa para ter um MI de quarta-feira, de quinta-feira? Pense nisso. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Mas para libertar precisa conhecer. E a verdade é conhecida através da palavra. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo isso. Pelos homens, pelo sacrifício de Jesus, pela ação do Espírito em toda a história bíblica. Tudo aquilo, Senhor Pai, que o Senhor preparou para nós nos dias de hoje. Obrigado. Pai, nos dê uma semana abençoada. Nos dê dias de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima aula. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário e de curtir, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.